Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje usa duas imagens para descrever aquilo que cada um de nós é chamado a ser. Veja que o Evangelho começa dizendo, Jesus falando aos seus discípulos, disse, e diz a mim e a você, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas ele disse, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Se ele se torna insosso, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A mesma coisa a luz. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. A finalidade da lâmpada é para iluminar. É como esse microfone que eu estou falando. Ele só tem serventia se ele estiver ligado. Não dá para desligar, né? Mas se o microfone não serve para transmitir, ou conserta, ou joga fora e compra um outro. Esta imagem, meus irmãos e irmãs, é para dizer que a nossa vida, Deus espera de nós exatamente isso. Ser sal da terra, ser luz do mundo, significa agir com as nossas boas obras. Porque diz aqui, se o sal for insosso, se você temperar uma comida, uma carne, qualquer coisa, né? Ou você fizer uma comida, se não tiver o sal na medida e na proporção certa, aquela comida se torna o quê? Insossa. A pessoa vai olhar, nossa, está tudo bonito, mas a hora que ela prova, não tem sal, não tem sabor. Está faltando alguma coisa que vai fazer toda a diferença, está faltando sal. Vai lá, coloca o sal na medida, e também atenção, porque tanto a falta de sal como o excesso de sal, não precisa nem ser cozinheiro para saber, né? O sal demais também torna a comida ruim, e o sal de menos faz com que ela seja insossa, não tem sabor. Então, o sal na medida certa, como a luz também. O caçador, quando ele quer caçar, para predar a vítima, ele usa a luz forte. O excesso de luz cega o animal, ele paralisa. E se torna uma presa fácil para ser abatida, porque a luz é demais. Está vendo? Nem pouco, nem muito, na medida certa. Ser sal da terra, ser luz do mundo, para não sermos insosso. Alguém poderia perguntar, padre, como é que nós vamos, para a gente entender o que significa ser sal da terra e luz do mundo, porque Jesus está falando para todos nós, para o padre, para você que está aqui, você que está nos acompanhando. A primeira leitura vai nos dar pistas concretas para dizer quando é que a nossa luz brilha ou deixa de brilhar diante de Deus. Quando é que você e eu somos sal da terra e luz do mundo? Quando a nossa luz brilha, ilumina ou não? Quando nós somos sal ou somos insosso? Começa aqui, ó, diz o Senhor, reparte o pão com o faminto. É uma maneira de brilhar a nossa luz diante de Deus. Repartir o pão com o faminto. E diz mais,
acolhe na tua casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares uma pessoa nua, cobre-a, não despreze sua carne, então brilhará tua luz diante de Deus. Tua saúde vai se recuperar bem mais depressa. Invocará o Senhor nas tuas orações e Ele vai te atender, porque a tua luz brilhou. Você foi luz, acolheu o pobre, acolheu o faminto, foi compassivo com o doente, foi bondoso, foi misericordioso. Está vendo? São coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer aos nossos irmãos e irmãs. Se fazemos ou não fazemos, podemos ser sal e luz, ou podemos ser insosso e diz não serve para nada. Sal, ninguém coloca sal estragado na comida, e vai estragar a comida. Ninguém coloca uma luz já gasta para iluminar, não vai iluminar, ou o contrário. Imaginemos nessa noite aqui tudo escuro, né? As luzes estão aí, mas e se elas não acendessem? Alguém, mas e para que a luz serve? Não é para iluminar? Pois é. Se ela deixar de iluminar, ela perdeu a essência pela qual ela tem razão de existir. Como se esse microfone, se ele calasse, perdeu a essência. É próprio do microfone fazer a função que ele está fazendo. Opa, agora sim. Está vendo? É assim que Deus espera de cada um de nós. Ser sal da terra, luz do mundo, não é apenas uma imagem ou duas imagens, não. Tem muita coisa. Jesus usava parábolas, Jesus usava comparações. Então, quando eu estou morno, apagado, sabe? Tem até uma passagem na Sagrada Escritura bastante forte que diz: ou você é quente ou é frio. Se és morno, estou para vomitar-te. Nem quente nem frio. Aquela pessoa que está em cima do muro, ela não vai lá nem para cá, ela nunca se decide. Estou para vomitar-vos. Ou você é ou você não é. Ou nós somos sal da terra e luz do mundo, porque que nem a imagem que o padre sempre fala da plantinha, né? Deus quer de nós os frutos. E no dia do nosso juízo, nós seremos diante do tribunal de Deus. O que nós vamos apresentar a Ele são as boas obras, veja, não são as boas intenções. Um santo que diz que o inferno está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de boas intenções. São as ações que você e eu fazemos ou deixamos de fazer, que farão a diferença, que será o critério que Deus vai usar no dia, se nós formos sal insosso, se nós formos uma luz que ficou apagada, ficou escondida, que nem aquela pessoa tem talentos e dons, mas para Deus nada. Brilha para o mundo, mas para Deus está sempre apagado. E olha que tem tanta gente por aí. Dons, talentos que ganhou e recebeu de Deus, brilha para o mundo e está apagado para Deus e para a comunidade. Conhece gente assim?
conhecemos, né? É nessa linha, nesse sentido que o Evangelho e a primeira leitura nos falam. Então vamos brilhar, meus irmãos, para Deus, para a igreja e para a comunidade. E a melhor forma de brilhar aqui, a primeira leitura, né? Ele dá algum exemplo. A caridade. Deu pão ao faminto. Teve compaixão da pessoa fraca. Foi luz. Aquele que estava desorientado, triste, desanimado, você deu um conforto, você deu um apoio, você foi luz, você fez a diferença. Isso, a tua luz está brilhando, viu? Está brilhando na vida daquela pessoa e o mais importante, está brilhando lá em cima. Agora a gente vê as misérias, sofrimento, a gente lava as mãos, não quer se comprometer, não faz nada, insosso, luz apagada, não serve para nada, a não ser para ser jogada fora e pisada pelos homens. É uma teologia, essas duas frases aqui, dá para escrever livro. Aliás, tem teses de doutorado sobre esse, sois o sal da terra, teses de doutorados, desenvolvendo essas duas ideias, o que significa, e nós vimos agora no Evangelho, na primeira leitura, quando é que eu sou sal e luz, ou se eu sou insosso, ou se sou apagado. Brilhe vossa luz diante de Deus, para que vendo vossas boas obras, Deus seja glorificado naquela pessoa, e a tua luz brilhará diante de Deus, e a tua saúde vai recuperar. Veja aqui, ó, então brilhará a tua luz como o dia, como a aurora, tua saúde haverá de recuperar-se mais depressa. Invocarás Deus em tuas orações e Ele te atenderá. Talvez aqui também está a receita, porque que Deus não atende minhas preces. Precisa ver o que eu estou fazendo. Quando o padre fala brincando, vocês acham que só de Ave Maria e Pai Nosso é preciso, Ave Maria, mas é preciso também gestos e atitudes, senão só Ave Maria e Pai Nosso é muito pouco. Se a minha fé, a minha oração, a minha devoção não me leva a me comprometer com os irmãos e irmãs, tem algo de muito errado na tua espiritualidade que precisa urgentemente ser revista. Porque, repito e finalizo, de boas intenções o inferno está cheio. E para o céu, além das boas intenções, precisa ter obras. Porque afinal de contas foi o que aquele que está atrás de mim fez. Ele não foi apenas um bom orador, ele fez. Viu os famintos e disse: eles não têm comida, dá-lhes de comer. Viu o doente e teve compaixão, perdoou os pecados. Viu aquele que estava morrendo, ressuscitou. Viu a pecadora que estava para ser apedrejada, perdoou os pecados e disse: vai em paz. Repartiu para não sei quantas pessoas alimento que, está vendo, Jesus fez. Jesus não só falou, ele fez. Não foi um papagaio, ele fez. Porque fez a vontade de Deus. Como os santos mártires que estão na glória de Deus, eles não estão no céu por acaso? Eles estão no céu porque fizeram alguma coisa. Derramaram o sangue, não abandonaram a igreja, não renegaram Cristo, foram luz e sal na vida das pessoas. Por isso a igreja hoje ela é presente no mundo inteiro, graças ao esforço, o sacrifício que eles fizeram e o sangue que eles derramaram por nós. Foram pessoas que fizeram,
E é isso que a igreja espera de todos nós. Então, sejamos pessoas práticas, concretas. Demonstremos a nossa fé também pelas boas obras que todos nós podemos fazer e que somos chamados a fazer e que muitos de vocês aqui fazem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.